se o dono da loja não faz isso, se quando a pessoa ela entra na empresa, ela não passa por um treinamento, ela não passa por uma imersão. Eu sempre falo, quando você vai contratar uma pessoa, primeiro, quando, na hora que você está fazendo a contratação, você já tem que ver se os valores dessa pessoa, se a cultura dessa pessoa, quando você começa a conversar com ela e começa a entrevistar ela, se bate minimamente com aquilo com a filosofia da tua loja. Se não bater, não adianta nem você contratar essa pessoa, né? Se a pessoa tem uma visão de crescimento, eu sempre falo muito da cultura do aprendizado, né? Que eu acho que é importantíssimo. A primeira coisa que você tem que ver numa pessoa quando você vai contratar ela é se ela é uma pessoa que quer crescer, que quer aprender, se é uma pessoa que quer se desenvolver, se ela busca o autodesenvolvimento. Se ela tiver isso, é 70%, 80% do caminho. A pessoa que gosta de desenvolver, é uma pessoa que geralmente ela decola. Então você tem que criar essas métricas, colocar no papel, mas começar a aplicar. E quando a pessoa, quando você contratar a pessoa, e quando você for treinar a tua equipe, você tem que estar recorrentemente passando esses processos. Você vai criar o planejamento, você vai fazer um planejamento, você vai colocar no papel a tua visão e a tua missão, e você vai criar processos para que essa visão e essa missão se transformem em cultura. E assim, né, João, não adianta você criar, por exemplo, fazer teu planejamento, você definir quais são qual é a missão, visão e valores da loja, se você não ter dentro desse planejamento, fazer uma reunião semanal, quinzenal, mensal, para estar revisando isso. É como a gente falou, o dono da loja ou o gerente, ele tem que ser referência. Não adianta ele querer cobrar uma coisa que ele não está fazendo, né? Justamente. A gente fala muito, porque assim, se está dentro da tua missão, visão e valores, questão de horário, chegar no horário, questão de fazer todo o processo dentro da loja, mas se você não está sendo referência, você não está dando exemplo, como que você vai cobrar? Então, assim, a equipe tem que estar numa engrenagem, a equipe tem que estar funcionando certinho, a equipe tem que estar todo mundo pensando, tendo o mesmo objetivo, tá alinhado com com esse planejamento, para que as coisas funcionem. Porque não adianta você criar cultura, mas você não ter acompanhamento, o teu funcionário nem saber o que é isso, né? O que é cultura, o que é missão, o que é visão, o que é valores. Então, assim, isso é interessante, você tá fazendo uma reunião semanal, quinzenal, mensal, para você estar alinhando tudo isso aí e ver se realmente está funcionando, se realmente o pessoal tá trabalhando de acordo com a cultura da loja. E pensa bem, né, André, como isso olha como que isso é forte. Eu sempre falo, né, eu sempre gosto de trazer exemplo do macro para o micro. Então, quando você tem culturas diferentes, você imagina 3 pessoas morando dentro da mesma casa, com 3 culturas diferentes, com religião diferente, hábito alimentar diferente, hábito noturno diferente. O que vai acontecer com essas 3 pessoas? É choque. E dentro da tua loja, se você não tem uma cultura forte, se você não tem isso no papel, se você não souber não criar um planejamento para que a pessoa que trabalhe contigo, ela faça uma imersão e ela realmente crie essa cultura do teu negócio dentro dela, você vai ter choque 24 horas, ou choque durante todo o período em que as pessoas estiverem ali trabalhando. Porque as pessoas, elas não falam a mesma língua. E elas não vão para o mesmo lugar, porque, que nem o André falou, se está todo mundo ali engajado na mesma engrenagem, o negócio vai para onde você quer ir, você consegue direcionar, né? Então, assim, com certeza. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso criando planejamento, né, André? A gente vai falar disso ainda, então, assim, quando você criar o organograma da tua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer, que são os 3 organogramas que nós consideramos essenciais, né, André? Que nós sentamos e falamos, cara, mas o que o cliente precisa, no mínimo, uma loja tem que ter para ela funcionar? Então você tem que ter organograma financeiro, você tem que ter organograma comercial, né, que vai englobar toda a tua parte ali de área de venda, né? E você tem que ter um organograma da parte de VM e na parte de marketing, que vai cuidar de rede social, anúncio, planejamento de campanha, quanto você vai gastar de verba. Então a gente fala assim, que você tem que ter uma verba anual para você fazer ação de marketing. O cliente não tem nem planejamento financeiro, a conta dele, a conta física dele e a jurídica está no mesmo lugar, ele tira dinheiro do caixa para pagar a conta dele, enfim, ele tira dinheiro do caixa para pagar